Toda noite, enquanto você dorme, o seu cérebro ativa um sistema de limpeza por todo o seu cérebro, removendo proteínas tóxicas, mesmas que causam Alzheimer. Mas se você não dorme bem, essas proteínas acabam se acumulando, e quanto pior o sono, maior vai ser o acúmulo. Neste vídeo eu vou te explicar exatamente como isso funciona e o que você pode fazer para proteger o seu cérebro. Bom, meu nome é Gabriel Hiroaki, eu tenho 22 anos, sou estudante de medicina, atualmente no 4º ano de medicina, e no vídeo anterior eu falei sobre o ciclo circadiano, sobre o sono, sobre as fases, sobre os mecanismos. E no vídeo anterior eu comentei sobre a questão do Alzheimer estar muito atrelado ao seu sono. Então hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que é o Alzheimer em seu nível molecular, as proteínas que causam a doença. Segundo, como funciona o sistema linfático, o sistema de esgoto do cérebro. E terceiro, o checklist rápido para você otimizar essa limpeza de forma mais eficaz possível. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa onde os seus neurônios morrem rapidamente, principalmente nas áreas de memória e de cognição. Mas por que elas morrem? A resposta está em 2 proteínas que eu vou aprofundar. A primeira proteína que eu vou mencionar vai ser o beta-amiloide. A proteína beta-amiloide, ela é formada através de uma molécula chamada APP. A proteína precursora de amiloide vai ser clivada, ou seja, segmentada por enzimas. E aí a gente tem a beta-secretase, que vai segmentar essa proteína numa outra proteína denominada Abeta42. E aí, meus queridos, essa proteína ela é produzida normalmente no nosso organismo todos os dias como um subproduto do nosso metabolismo. O problema não é a produção dessa proteína, mas sim quando ela não é removida adequadamente. E aí, quando essa proteína beta-amiloide começa a ser depositada, começa a se concentrar, elas começam a formar as chamadas placas amiloides interneurais, intercelulares. Elas estão entre os neurônios. Então a gente pensa que é um neurônio, um outro neurônio. Elas estão entre esses neurônios, certo? Entre os neurônios. E isso vai começar a interromper a velocidade, vai começar a interromper a comunicação entre os neurônios. Além de interromper essa comunicação entre os neurônios, começa a gerar uma inflamação, uma cascata inflamatória e um dano cerebral irreversível. E o pior, as placas elas começam a ser formadas de 10 a 20 anos antes dos primeiros sintomas, ou seja, aos 40 a 50 anos, você já pode estar acumulando sem você saber. A gente tem a nossa segunda proteína, que é a proteína tau. Diferentemente da beta-amiloide, que é intercelular, a proteína tau ela está dentro, ela é intracelular, intraneural. Normalmente, nos nossos neurônios, a proteína tau ela vai estabilizar os trilhos dos neurônios, internos do neurônio, que são os microtúbulos, transportam nutrientes pela célula inteira. No Alzheimer, a proteína tau ela vai sofrer por uma modificação, ela vai acontecer um processo nela que chama hiperfosforilação. Hiperfosforilação é vários grupos fosfatos se agrupando nela aqui. Isso vai fazer com que a proteína tau pare de fazer a sua função de estabilizar os trilhos, os microtúbulos dentro da célula, e além disso ela vai começar a formar emaranhados intracelular. E quando você interrompe o transporte dentro da célula, a célula acaba morrendo, não tem nutrientes chegando de forma adequada no lugar adequado, por isso as neurodegenerações. E aí a hipótese mais aceita no ramo científico, que ainda está sendo estudado, é que tem um efeito um efeito dominó, onde a gente começa a formar essas placas amiloides devido ao acúmulo de beta-amiloide e não sendo limpada do nosso cérebro, pois em seguida começa a hiperfosforilar essas proteínas tau. Então é um efeito dominó, tá vendo? É uma cascata que acontece. Agora vem a pergunta de milhões. Se a gente acumula todos os dias e em todas as pessoas essas proteínas, por que algumas desenvolvem um Alzheimer e outras não? Aí que entra um fator fundamental, que é nosso querido sono.
Por isso que se você não viu sobre o ciclo do sono, os estágios do sono, eu sugiro que você pare esse vídeo aqui rapidinho e vai naquele outro vídeo que eu te falei, a ciência do sono, porque você acorda exausto. Depois você volta aqui para continuar. Que entra um personagem fundamental, que é o sistema linfático. Isso mesmo, aquele mesmo abordado no vídeo anterior. Por décadas, os cientistas achavam que o nosso cérebro não tinha um sistema de limpeza como os outros tecidos, como os outros órgãos do corpo. Até 2012, a neurocientista Maiken Nettergaard, ela descobriu o sistema linfático, um sistema de depuração cerebral que funciona principalmente durante o sono. E essa descoberta revolucionou o que a gente sabe hoje sobre o Alzheimer. Agora eu vou te explicar como esse sistema linfático funciona em 4 etapas. Primeiro, as células começam a se encolher. Como assim, Gabriel? A gente tem um espaço aqui, certo? Antes delas se encolherem. Quando elas se encolhem, vamos fingir que elas estão se encolhendo, é fim didático aqui, tá? Elas se encolheram, aumentou o espaço, tá vendo? Quando elas aumentam o espaço, elas dão entrada a um novo personagem, o líquor, o LCR, líquido cefalorraquidiano, que está em volta da medula, em volta do nosso cérebro, protegendo, né, de formas mecânicas, né, contra impactos mecânicos. E ali o que acontece? Esse líquor entra entre as células e ela faz um sistema de varredura. Essa entrada do líquor é facilitada por aquaporinas 4. São pequenos canais que estão nas células da glia. Essas aquaporina 4 facilitam a entrada do líquor, aí entra o líquor, entra por entre esses espaços e fazem uma varredura dessas proteínas tóxicas do nosso corpo. Depois elas vão ser excretadas por todo o sistema linfático e tal, caem pela parte venosa aqui. E aí, meu querido, esse sistema inteiro que eu te falei agora, e agora que você sabe, ela acontece 10 vezes mais durante o nosso sono. Então, quando você não dorme bem, você está interrompendo esse seu sistema linfático, e interrompendo isso, você está acumulando mais essas proteínas tóxicas. Aqui tem um detalhe crucial: nem todos os estágios do sono limpam, fazem esse sistema de limpeza, esse sistema linfático igualmente. E aí eu mencionei no vídeo anterior qual que é o estágio onde esse sistema linfático é muito ativo. Eu vou deixar vocês responderem aqui enquanto eu tomo meu cafezinho. Isso mesmo, se você falou não REM profundo, tá excelente. O não REM estágio 3 é isso aí, sono profundo, aquele sono de ondas lentas, ondas delta, que eu expliquei no último vídeo, que elas são ondas mais lentas, capazes de sincronizar com a contração dos vasos sanguíneos do cérebro, cara. Então isso vai facilitar o bombeamento de líquor entrando dentro daqueles espaços e fazendo aquela limpeza e jogando as toxinas pro sistema linfático. Então, resumindo, sono profundo, células encolhem mais, maior o seu espaço, mais fluxo de LCR, mais remoção de beta-amiloide. Agora pense em alguém que dorme menos que 6 horas por dia, tem sono fragmentado, usa álcool antes de dormir e tem apneia não tratada. Essa pessoa está acumulando lentamente placas amiloide, proteínas beta-amiloide e as proteínas tal. E as evidências, os estudos científicos disso são impressionantes. Primeiro estudo, a gente vê pesquisadores da Washington University privaram adultos saudáveis de sono por apenas uma noite. E isso trouxe como resultado níveis beta-amiloide aumentaram 30% no líquido cefalorraquidiano. Uma noite, 30%. E aí no segundo estudo, foi um estudo que acompanhou 8.000 pessoas por 25 anos. Quem dormia consistentemente 6 horas ou menos por noite aos 50 a 60 anos de idade tinha 30% mais risco de desenvolver demência décadas depois. E já no estudo 3, pessoas com apneia do sono não tratada têm concentrações muito maiores de beta-amiloide e tal no cérebro, mas quando tratam a apneia com CPAP, por exemplo, o declínio cognitivo vai desacelerar. Resumindo, sono ruim
acumula toxinas. Sono bom limpa essas toxinas. É simples. Eu trouxe para você um checklist baseado nas evidências de forma prática para você otimizar o seu sono profundo e ativar o seu sistema linfático ao máximo. Primeira coisa, mínimo de 7 a 8 horas de sono por noite. Isso é infelizmente inegociável. Menos que isso, cronicamente vai aumentar o acúmulo de beta-amiloide e não adianta compensar no final de semana. O dano é acumulativo. Segunda coisa, maximize seu sono profundo. Como? Primeiro, atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade moderada, 4 horas antes de dormir ali no máximo. Quarto frio, ideal nesse interior de São Paulo, 18 a 20 graus Celsius. A temperatura baixa vai facilitar você entrar nesse sono profundo. Zero álcool, o álcool vai suprimir, vai quebrar esse seu sono profundo. Cafeína só até as 2 da tarde, porque ela tem uma meia-vida de 5 a 6 horas. Terceira coisa, horário fixo, o mais difícil pra mim. Você tem que acordar e dormir horários fixos todo santo dia, incluindo finais de semana. Vedação total, escuridão total à noite quando você for dormir. Luz solar nos seus primeiros 30 minutos do dia, acorda, abre a janela, 30 minutos, pronto. E agora papo sério, o Alzheimer é uma das doenças mais devastadoras que existe. Todo mundo sabe, todo mundo tem um parente, conhece alguém que tem e sofre por essa doença. Então é caso sério, é coisa séria. E por décadas, a gente não sabia que tinha métodos de prevenção. E agora a gente tem um dos mais poderosos meios da gente prevenir isso, da gente conseguir fazer algo para lá na frente o nosso cérebro agradecer a gente. O sono é fundamental nesse processo. Então a gente não precisa de procedimento caro, não precisa de remédios que vão desorganizar o seu corpo inteiro, vão bagunçar o seu corpo inteiro. Óbvio, depende em que estágio que você tá, se você já tá com a doença. E aí torna-se fundamental. Mas antes, a gente prevenindo, fazendo a profilaxia correta, o sono é muito bem-vindo. O sono é muito poderoso se você usar da forma correta. E para isso você só precisa dormir bem. Leva a sério esse checklist. Eu sei que em muitos casos, em muita realidade, não tem como fazer algumas delas. Mas isso não vai ser descartado a outros itens também. Você pode começar a fazer de forma gradativa. Você vai conseguindo adaptar e estruturar esse seu sono para que no final você consiga sempre estar melhorando. Bom, galera, eu agradeço de verdade, agradeço de coração para quem ficou até aqui. Se inscreve, ativa o sininho e me conta, você vai mudar algum hábito depois desse vídeo? Não se esquece de curtir aqui embaixo, tá? Não cai a mão. Curte aí, curte o vídeo, comente logo abaixo. Vejo você na próxima e vai dormir bem hoje, viu? Até mais.